Então, a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, né? Então, vamos dar sequência ao nosso vídeo anterior, né? Nós terminamos falando sobre introduzir no seio de uma igreja, de uma comunidade cristã, heresias de perdição. O que são heresias de perdição? São doutrinas, né? Doutrinas que, ao invés de levar as almas à salvação, elas levam as almas à perdição eterna. Muito bem. Então, vamos ver o que diz a nossa doutrina, tá? O que diz a nossa doutrina a respeito da salvação das nossas almas, né? Então diz assim, ó. É o quinto ponto de doutrina, tá vendo aqui, ó? Aliás, é aqui, ó, dá para ver, ó. Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos, tá vendo aqui, ó? Opa! Quarto, quinto, aí. Tá vendo? Nós cremos, né? Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Tá vendo aí? A nossa doutrina diz que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Regeneração, novo nascimento é salvação, tá? É isso que significam estas palavras, né? Está correta essa nossa doutrina? Ela é verdadeira? Como é que nós podemos saber disso? Aqui é a Bíblia. O primeiro ponto de doutrina não diz, né, que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, né? Guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, ó. É o que você deve acreditar, né? E guia de conduta, guia de prática, o que a Bíblia diz, entendeu? Ó, é isso que você deve fazer, entendeu? É o que está escrito, você pôr em prática, entendeu? Essa é a nossa doutrina, né? E será mesmo que a Bíblia ensina que a salvação é pela fé? É, lógico que é pela fé. Paulo ensina, tá? Ele diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é dom de Deus. Depois diz, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Então vamos analisar esse versinho direitinho, vamos? Ó, vamos ver o que é a palavra graça. Estou falando aí, né? Porque pela graça sois salvos. Então, o que significa a palavra graça? Significa um favor que nós não merecemos. Esse é o que significa a palavra graça. Então, de cara, Paulo já está dizendo que isso é uma coisa que a gente conquista não é pelo nosso merecimento, não. Entendeu? Não é por merecimento, não. Entendeu? Então, agora veja o verbo ser, né? O verbo ser, pela graça sois salvos. Esse sois é o verbo ser. Eu acho que você sabe o que é isso. Sabe entender isso, né? Como eu estou falando para muita gente, tem gente que não tem nem o primário, né? Então o verbo ser está no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Pela graça sois salvos. Pela graça vós sois salvos. O presente de indicativo indica uma ação que ocorre no ato e que fica com a gente. Entendeu? Por exemplo, eu estou com um boné. Presente indicativo, ele está aqui, ó. E continua comigo, eu não vou perder. Entendeu?
Então a salvação já está dizendo, a salvação é aqui e agora, nada de salvação futura. Ou você tem, ou você não tem. Se você tem, oh, maravilha, hein? Glória a Deus. Se você não tem, você está danado, cara. Você está danado. Entendeu? Ó, porque pela graça sois salvos. Agora veja o importante, que é o nosso tema aí, hein? É o nosso tema deste vídeo. Por meio da fé. O que quer dizer por meio da fé? Quer dizer, através da fé, através da confiança. Né? Entendeu? Não é através de batismo, não é através de igrejas, não é através de boas obras, não é através de firmeza e fidelidade, nada disso. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que é pela fé. Né? Então vamos vendo aí, ó. Porque pela graça sois salvos, e pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós. O que é que não vem da gente? Não está dizendo, e isto não vem de vós, quer dizer que não vem da gente. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta você se esforçar, querer se salvar, que não vai acontecer. Porque não vem de você. Você não consegue produzir a sua própria salvação. É isso que está dizendo o versinho aí. Entendeu? É isso que o versinho está dizendo. Você já ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá? Hein? É uma freira católica lá na África, né? Uma pessoa muito dedicada em socorrer aqueles africanos pobres, doentes, passando fome. Né? Pois é. Uma mulher que não tinha salvação, ela não conhecia a salvação de Deus. A prova está que ela escrevia cartas, lá tinha um bispo que ela confessava sempre com ele, e as cartas que ela escrevia são cartas de uma alma atormentada, uma alma aflita, angustiada. As cartas dela são terríveis de ser lidas, entendeu? Mostra uma alma numa situação espiritual terrível. Por que isso? Por quê? Porque ela não estava salva, não era uma alma salva. Uma alma salva desfruta de uma alegria que o Senhor Jesus disse. E essa alegria ninguém poderá tirar. É? O Senhor prometeu uma alegria, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Entendeu? Uma pessoa salva tem paz em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tem alegria. Até diante da morte ele tem alegria, porque ele está em paz com Deus. Entendeu? É uma alma aflita. Então você pode até ser uma Madre Teresa de Calcutá e fazendo boas obras à vontade e perecer no inferno, entende? Porque não é por aí. O verso continua dizendo: isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. O que é dom? Dom é dádiva, dom é presente. Tá? A salvação é um presente de Deus. Entendeu? Aí como é que você recebe um presente, meu filho? Como é que você recebe um presente? Você mete a mão no bolso assim, pega a carteira, fala quanto custou que eu vou pagar. É assim que você faz? Hein? Conta pra mim, é desse jeito que você faz? Se você faz assim, você é um estúpido. É um grosseirão, entende? Presente, a gente pega e agradece, entende? Obrigado! Muito obrigado! Puxa vida, que bom que você me deu esse presente. Eu estava precisando dele.
Aí quem te deu o presente fica feliz da vida, né? Fica contente. Nossa, que bom, ele ficou feliz. Ele queria tornar você feliz e ele viu que você ficou feliz. Pronto. É tudo, né? Agora, se você pega a carteira e pergunta quanto custou, é uma ofensa. A pessoa fez com tanta generosidade alguma coisa para você e você foi grosseiro, estúpido, mal-criado, querendo pagar o presente que ele deu. Então, a salvação é um presente. É para ser recebido como um presente. E que jeito você pega esse presente da mão de Deus? Que jeito? É com as mãos da fé, entende? É com as mãos da fé que você pega isso daí. Entendeu? Não tem outro jeito. É com a mão da confiança. Fé quer dizer confiança. Entendeu? Eu vou mostrar várias partes aí para frente onde Jesus fala claramente, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Estou citando um verso, ele fala várias vezes isso. Né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Ué, fechou a conta. Acabou a conversa. Não tem mais o que discutir. Que é isso? Se a nossa doutrina, o terceiro ponto de doutrina, tá? Diz lá que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Você vai discutir o que com Deus? Se ele está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna, fechou a conta. Você vai dizer para ele, ô Jesus, espera aí, calma. Eu salvo? Calma, Jesus, você está afobadinho demais. Para com isso aí. É isso que você vai dizer para Deus, rapaz? É isso? Está na sua cabeça de você um dia dizer para ele? Ou você está pensando que naquele dia você vai comparecer diante do tribunal de Deus, né? Para ser julgado, as suas obras, pesado na balança, né? Ver o que você fez de bom, o que fez de mal. Né? E aí Jesus fala assim, meu, seguinte, vai para o inferno. Aí você vai dizer, Senhor Jesus, que é isso? Você falou lá na terra, está registrado lá na Escritura, quem crê em você tem a vida eterna. Eu acreditei nisso aí que você falou. Eu acreditei. Você está pensando que ele vai dizer, que é isso, filho? Desculpa aí, foi mal, entendeu? Foi mal. Aquele dia eu tinha tomado uns vinhos a mais, entendeu? Eu estava meio doidão, entende? E falei isso aí. Mas não é nada disso não. Pode pegar sua malinha para o inferno, entende? Vai para o inferno. Você acha que naquele dia você vai ouvir semelhante coisa? Entendeu? Nada disso. É Deus encarnado, veio, pregou o seu evangelho, tá? E o evangelho basicamente é isso. Você, ancião, diácono, cooperador, você que ministra na congregação, até hoje você pregou um falso evangelho. Tá? O evangelho é isso, só isso. Tá? Dizer ao pecador que ele é uma alma perdida, condenada à perdição eterna, mas que Deus, o próprio Deus, veio ao mundo numa figura humana, que é Jesus Cristo, e ali na cruz do Calvário ele pagou o preço da nossa salvação. A sua salvação, a minha salvação também. E ele diz, quem crê nesse sacrifício, está salvo. Esse é o evangelho. O resto é o resto. O resto é detalhes desta magnífica obra que o próprio Deus fez na cruz. Entendeu? Esse é o evangelho. Entendeu? Agora você, ministro da congregação, ancião, diácono, cooperador, você, irmão de banco, que conhece a doutrina da igreja, que a salvação é pela fé somente, está com a Bíblia na mão, está vendo estas coisas.
e está querendo se salvar de outra maneira, você está querendo entrar na cidade de Deus pulando o muro. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai parar no inferno. O Senhor Jesus falou: quem pula o muro é ladrão e salteador. Tem que entrar pela porta. A porta é Jesus Cristo. O seu sacrifício, seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado para o perdão dos seus pecados. É com esse bilhete de entrada, pela fé, você toma o benefício dele para você e entra na glória de Deus. Entendeu? É dom de Deus. Depois encerra, Paulo encerra o verso dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Está aí, Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se for pelas obras, talvez até você, né? É um bonzinho, né? É um santo de Deus. Não é que nem eu, né? Não é que nem eu, né? Um miserável pecador. Não, você é um santo de Deus. Você é aquela maravilha. Não peca, não sapeca, não dá bola para as bonecas. É uma coisa linda de ver. Melhor que você, ninguém. Só Jesus lá no céu. E olhe lá, hein? E olhe lá. Então, se você entrar por essas obras que você pratica, aí você vai dizer, né? Eu tô aqui, Eu tô aqui porque eu fui bonzinho. Eu fui um santo de Deus. Eu só congreguei de paletó e gravata. Sempre congreguei de paletó e gravata, meu amigo. Sempre fui firme e fiel. Não usei bigodão, não usei costeleta, não usei camiseta regata, nunca usei bermuda, entendeu? Santo de Deus, entendeu? Olha o Jair lá, Olha lá o Jairzão onde é que tá vendo? Ele não foi firme e fiel, né? Nos ensinamentos da igreja, olha ele lá no inferno, tá vendo? O que você está fazendo dessa maneira? Está se gloriando diante de Deus, entende? A palavra de Deus diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem outro verso, Romanos, capítulo 11, versículo 6. Está escrito, tá vendo aí? Se é por graça, a salvação, se ela é por graça, quer dizer, se ela é por um favor que nós não merecemos, já não é por obras. É lógico. E Paulo fala, né? Se é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Que se eu, para entrar no céu, eu preciso fazer alguma coisa, já não é por um favor imerecido. Não, eu fiz. Então eu mereço. Entendeu? Mas Paulo está dizendo que não é assim, não. Que não é por obras, não tem nada a ver com obras. Salvação, um presente de Deus. Você toma para você pela fé, pela confiança, entendeu? É assim que você entra no céu. Se não, do outro jeito... Então, todo ensino divorciado, diferente desse daí, é heresia de perdição. Entendeu? Heresia de perdição. Todo ensino que vincule a nossa salvação a outras coisas, seja lá o que for, é heresia de perdição. Mas vamos ver, isso é o verso de Paulo, né? Paulo ensinando isso. Mas vamos ver o Senhor Jesus, o que ele ensinou? O que ele ensinou? Ensinou isso aí. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Depois diz aí, tá vendo? Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Então, o batismo salvífico, o batismo que salva,
de acordo com as crenças da congregação, é uma heresia de perdição. Batismo não salva ninguém, não salva nada. Tá? Eu vou mostrar isso, essas confusões a respeito do batismo, tá? Porque os caras inventam, depois não sabem se explicar e fica tropeçando pelo caminho, com ensinamentos falsos, tá? E eu tenho provas documentais disso, eu vou mostrar, entendeu? Então, Jesus, o batismo então é uma heresia de perdição. Se o batismo fosse realmente necessário para a nossa salvação, Jesus teria batizado. Lógico, ele é o Salvador. Ele teria batizado as pessoas. Né? Não batizou ninguém. Não batizou ninguém. Paulo, que foi o responsável por 2/3 do Novo Testamento. Aí como o Senhor falou para Ananias, né? Ele é um vaso escolhido. É um homem de Deus especial, escolhidos por Deus. E o resultado está aí. 2/3 do Novo Testamento foi da lavra do apóstolo Paulo. Deus inspirou Paulo a escrever 2/3 do Novo Testamento. Entendeu? Ele fala que se batizou 6 ou 8 pessoas, foi muito. Entendeu? Agora, Jesus falou várias vezes. Ó, ladrão na cruz. Mostrando, né? Falou, mostrando que a salvação é pela fé. Ladrão na cruz. Estava lá pregado na cruz. Ele pertencia a alguma igreja? Não, pertencia. Ele tinha boas obras? Não, era um ladrão. Ladrão. Talvez até ele tenha ouvido, né, Jesus, e visto Jesus pregando lá nas ruas, né? E ele talvez tenha dito, mais um trouxa aí falando de Deus, que é isso? O negócio é pegar a carteira da turma aí, meu. Pegar a carteira da turma aí e ganhar o nosso dinheirinho no mole, entende? É ladrão, não tem ladrão. A Igreja Católica disse que ele era o bom ladrão, não tem bom ladrão. Ladrão é tudo zurrapa. Entendeu? E Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não batizou, não fez boas obras, não pertencia à igreja, nada disso, nada disso. O que ele fez? O que fez esse homem? Ele mostrou que ele acreditava em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele disse, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendeu? E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós cremos que aquele homem daquela cruz saiu daquela cruz e foi para a glória de Deus. O que ele fez? O que ele fez? Creu no Senhor Jesus. Foi salvo pela fé. Não é mesmo? Foi salvo pela fé. Mas tem uma turma que diz o seguinte, mas lógico, Jesus tinha que falar isso mesmo para ele, porque como é que ele ia descer da cruz para fazer alguma coisa? Para batizar, para fazer boas obras? Como é que ele ia fazer isso? Não tinha jeito, né, Jair? Não tinha jeito, né? Jesus tinha que falar uma coisa dessa mesmo para ele. Mas tem mais exemplos. O cego de Jericó, gritando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Os discípulos diziam para ele, cala-te. Fica calado, você está atrapalhando o Senhor Jesus na pregação dele, fica quieto. E ele, aí que gritava mais alto, aí que ele gritava mesmo. Aí Jesus ouviu, falou, traz ele aqui. Quando o cego chegou, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Aí ele disse, Senhor, que eu veja. Aí Jesus falou para ele, vê. Depois falou uma coisa importante, hein? Presta atenção, ó. Abre a orelha aí, presta atenção. Falou assim, olha, a tua fé te salvou. O pessoal aí
da salvação por meio de boas obras, os pregadores da salvação por meio das boas obras, eles dizem, salvou da cegueira dele. Com isso, essas pessoas estão querendo dizer que o Senhor Jesus não sabia o significado das palavras. Porque se fosse da cegueira, o Senhor Jesus teria dito, tua fé te curou, como ele falou para outras pessoas aí no Novo Testamento. Não, mas para o cego de Jericó ele disse, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele viu que no coração daquele homem tinha confiança, fé suficiente para alcançar a salvação. E foi o que aconteceu. Aí tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma menstruação que não parava nunca. Acho que há 13 anos ela sofria desse mal. Então Jesus estava cercado por muitas pessoas, né? E ela foi lá, no meio daquela turma, andando lá, atravessando aquele povo lá, no meio das pernas da turma. Ela chegou lá perto de Jesus e passou a mão nas vestes do Senhor Jesus. O Senhor Jesus? Quem me tocou? Os discípulos ficaram espantados. Que negócio é esse? Falaram para Jesus, a multidão te aperta. Que era muita gente. Era muita gente em cima dele, entende? O povo estava com fome e sede da palavra da verdade, fome e sede da salvação. Estava todo mundo assim coladinho em Jesus. Os apóstolos disseram para ele, Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz, quem me tocou? Aí ele falou assim, ele falou para mostrar que alguém tinha tocado nele de uma maneira diferente. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Entendeu? A mulher, então, sentindo-se descoberta, com medo, né? Ela levantou a mãozinha assim e falou, Senhor, fui eu, Senhor. Cheia de medo, o coraçãozinho dela, tadinha, né? Ficou apertado de medo, né? Pensou, vou ser repreendida. Eu vou ser repreendida. Agora ele vai falar uma palavra dura para mim, porque eu fiz alguma coisa grave, eu fiz alguma coisa muito errada. O coraçãozinho dela estava apertadinho, sabe? Aí o que o Senhor Jesus falou? Vai procurar uma igreja, vai batizar, vai ser firme e fiel, vai praticar boas obras. Falou para ela, ser curada desse teu mal, a tua fé te salvou, entendeu? Fala em batismo? Será que ele esqueceu de falar que precisava batizar? Não tem nada a ver. Se batismo tivesse realmente importância para a nossa salvação, Jesus teria dito para Pedro, Pedrão, dá um jeito de batizar essa mulher aí, senão ela não vai entrar, entendeu? Para o cego de Jericó, Jesus teria dito, em vez de dizer tua fé te salvou, teria virado para Pedro, Pedro, dá um jeito aí, vai batizar esse cara aqui, senão ele vai parar no inferno, entendeu? Falou nada disso. Falou nada disso, gente. Eram 10 leprosos. Se aproximaram do Senhor e pediram a libertação, a cura da lepra. Jesus disse para eles, vão lá no templo e se apresentem ao sumo sacerdote. E os 10 saíram caminhando. Mas no caminho, eles foram curados. Um deles voltou. Voltou. Os outros não. Mas um deles voltou. Chegou diante de Jesus. Se jogou no chão. Botou a cara no chão. Entendeu? Em gratidão. Em reconhecimento. Você viu o que ele fez? Ali estava mostrando a fé dele, a confiança dele em Jesus. Não é verdade?
Porque se ele não acreditasse em Jesus, não confiasse em Jesus, ele faria como os outros, nem voltaria. Não, ele voltou, se prostrou diante de Jesus. E Jesus falou, não eram 10 os leprosos? Só você voltou? Só voltou um. Entendeu? Aí diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Entendeu? Não disse a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas outro caso aí, se batismo fosse... o verbo salvar está no passado, né? Não é a tua fé vai te salvar. Não, a tua fé te salvou. Tá? Significa que a salvação desse leproso já tinha acontecido lá atrás. Antes até de chegar diante de Jesus. Entendeu? Em algum momento, na vida desse ex-leproso, aconteceu a salvação, porque ele creu de uma maneira que obteve a salvação do Senhor. Ele não creu meia boca, não. Ele creu de fato em Jesus. E por aí vai, está cheio de exemplos, né? Zaqueu e toda a sua casa. Jesus mesmo declarou. Ele entrou na casa de Zaqueu, né, e disse, hoje entrou salvação nesta casa. Não está dizendo que entrou salvação na vida de Zaqueu, não. Entrou a salvação na vida de Zaqueu, nos seus familiares, e todos aqueles que estavam reunidos ali para ouvir o Senhor Jesus e participar de alguns momentos com ele ali na sala de Zaqueu. Hoje entrou salvação nesta casa. A Bíblia está cheia de exemplos desses aí. E nenhum deles Jesus mandou batizar para salvar. A mulher pecadora, né? Entrou na casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote convidou ele para vir à sua casa, né? Entrou a prostituta. Essa mulher se lançou aos pés de Jesus, chorando, enxugando as suas lágrimas, lavando seus pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com os seus cabelos. E o sacerdote pensou, né? Esse camarada aí não é profeta, não. Se ele fosse profeta, realmente fosse um profeta de Deus, ele expulsaria essa mulher, porque ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Porque os judeus, até hoje, eles não querem tocar assim no homossexual, numa prostituta, porque eles acham que se contaminam, entendeu? Então, eles querem viver separado disso daí. Naquele tempo era a mesma coisa. Mas Jesus conhecia o pensamento falou para ele, eu entrei na tua casa, você não me saudou no rosto, né? Eles tinham o costume de oscular as pessoas. Mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Quando entrei na sua casa, você não deu água para eu lavar os meus pés, que era um costume judaico de hospitalidade. Entendeu? De uma maneira de receber as visitas. Você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher está lavando os meus pés e enxugando com os seus cabelos. Está lavando meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Ele disse para ela, vá em paz. Depois disse uma palavra importante, a tua fé te salvou. Não mandou batizar. Não mandou batizar. Então, veja, a nossa doutrina, quando diz que a regeneração ou um novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo, entendeu? E diz lá o motivo também, porque ele foi feito por nós justiça. O que quer dizer isso? A nossa doutrina diz, né, que ele foi feito por nós justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a justiça que você deve apresentar diante de Deus
Não é a sua justiça, essa justiça própria, tá? Que isso aí é lixo, é trapo imundo, entendeu? Não serve para nada. A justiça que você tem que apresentar diante de Deus é a justiça do Senhor Jesus, que Ele é o justo que entregou a sua vida no Calvário por causa dos injustos que somos nós. Mas aí essa turma, os nossos ministros estão ensinando que você procurar ter justiça própria para se justificar diante de Deus, entende? Ser justo e fiel diante de Deus para entrar no céu. Não vale de nada. O profeta fala que todas as nossas justiças são como trapo imundo diante de Deus. Aqui, ó, lembrei agora, eu não estava lembrando do versinho, mas lembrei agora. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, as nossas boas obras, são como o trapo imundo. Entendeu? É assim que Deus vê as nossas obras. Por quê? Porque elas estão cheias de vaidade, orgulho pessoal, entendeu? Então não serve, não serve. O Senhor só aceita as coisas puras e perfeitas. Como ninguém tinha isso para apresentar diante dele, ele mesmo veio e fez o necessário para a nossa salvação. Eu, quando era crente novo, era crente novinho, eu pensava assim, mas Deus tinha que fazer mesmo isso aí, morrer na cruz do Calvário para me salvar, porque eu não pedia para ele me meter nessa encrenca toda. Eu não pedi para nascer. Não pedi para nascer. Ele que mandou eu para cá. E vai me condenar se eu não crer. Entendeu? Não, ele tem que fazer mesmo essa obra aí, me salvar, porque... Não... Pensamento, né? Quem não conhece o que a Bíblia diz, né? Entendeu? Foi ele que me meteu nessa enroscada, lógico que ele tem que fazer tudo isso para me tirar, né? O culpado foi ele. Olha que cabeça. Aí depois eu fui lendo a Bíblia, né? Fui entendendo as coisas, né? Que é isso, é um ato de amor glorioso, né? Algo extraordinário. Encerrou todo mundo debaixo do pecado, tá? Para ele mesmo fazer a obra da salvação. Diz a palavra, né? Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e de uma vez todos se fizeram inúteis. Então aí ele veio e fez a salvação. Bem, o que significa batismo salvífico? Batismo salvífico significa batismo que salva. É o batismo que salva. Então, as nossas crenças atuais, elas são que o batismo na congregação é salvífico. Ele salva a alma. Né? Foi sempre assim? Não. Não foi sempre assim. O fundador da congregação, nosso irmão Luiz Franciscon, ele tem um testemunho de vida. Você pode adquirir aí na portaria da congregação. E ele declara, ele confessa que ele fora salvo 12 anos antes do seu batismo por imersão. Ele confessa a salvação dele, ó, com a aguinha na cabeça. A esposa dele também, a irmã Rosina, no mesmo testemunho, ele diz que ela era uma jovem salva,
pelo menos, porque nós não sabemos quando foi que ela batizou. Ele não conta o dia que ela batizou. Eu suponho que ela batizou por imersão, né, no dia que o irmão Luiz Franciscão batizou também por imersão. Ele disse que ela era uma jovem salva, no mínimo 12 anos antes do seu batismo. Porque se ela não batizou no mesmo dia que o irmão Franciscão batizou, né, ela era uma jovem salva já talvez 13, 14, 15 anos antes do seu batismo por imersão. Está entendendo? Estou dizendo que o batismo não salva. O batismo não salva ninguém. O batizador do irmão Franciscão, que era o irmão Giuseppe Beretta, ele batizou, ele era salvo. O Franciscão disse que ele era salvo 5 anos antes do seu batismo por imersão. Entende? Todos eles declarando-se salvos com o batismo com a aguinha na cabeça. Então veja, é das nossas crenças que esse batismo não faz nada, né? Não vale nada, né? Esse batismo não vale. E como é que eles estavam salvos lá atrás? O Franciscão, 12 anos salvo. A Irmã Rosina, pelo menos 12 anos. E o irmão Giuseppe Beretta, 5 anos salvos. Explique isso para mim, né? Então, o batismo não tem nada a ver com salvação. Foram os homens, né? Os homens que... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Introduzirão, né, encobertamente heresias de perdição. Entenderam? Porque no princípio não era assim. Então, tudo que vincula a nossa salvação, fora desses parâmetros aí, é heresia de perdição. E essa daí é uma delas, batismo que salva, né? Então vamos desfazer essa mentira? Vamos desfazer essa mentira? Vamos ver? Daqui para frente, tá? Vocês vão ver as contradições desses homens de ministério que ensinam essa falsa doutrina, tá? Essa heresia de perdição. Vocês vão ver as contradições. Eles dizem uma coisa, daqui a pouco diz outra, e se enrolam todo, e é um faz e desfaz, entendeu? Uma coisa louca, entende? Então é como o meu sogro dizia, né? Que o diabo sabe fazer a panela, mas ele não sabe fazer a tampa. Entendeu? Então esses camaradas aí, é um ensino maluco, tá? É um ensino doido e apresentado assim, né? O Senhor guiou os seus servos. E aí fala o ensinamento. Dali 2, 3, 5 anos, eles já não vale mais, é outra coisa. Então, isso mostra a confusão que esses homens têm ao fazer essas perversas doutrinas. A primeira delas é o batismo que salva. Vamos ver então. Bem, o que significa batismo salvífico? Batismo salvífico
significa batismo que salva. É o batismo que salva. Então, as nossas crenças atuais, elas são que o batismo na congregação é salvífico. Ele salva a alma. Né? Foi sempre assim? Não. Não foi sempre assim. O fundador da congregação, nosso irmão Luiz Franciscon, ele tem um testemunho de vida. Você pode adquirir aí na portaria da congregação. E ele declara, ele confessa que ele fora salvo 12 anos antes do seu batismo por imersão. Ele confessa a salvação dele, com a aguinha na cabeça. A esposa dele também, a irmã Rosina, no mesmo testemunho, ele diz que ela era uma jovem salva, pelo menos, porque nós não sabemos quando foi que ela batizou. Ele não conta o dia que ela batizou. Eu suponho que ela batizou por imersão no dia que o irmão Luiz Franciscon batizou também por imersão. Ele disse que ela era uma jovem salva, no mínimo 12 anos antes do seu batismo. Porque se ela não batizou no mesmo dia que o irmão Franciscon batizou, ela era uma jovem salva já talvez 13, 14, 15 anos antes do seu batismo por imersão. Está entendendo? Estou dizendo que o batismo não salva. O batismo não salva ninguém. O batizador do irmão Franciscon, que era o irmão Giuseppe Beretta, ele batizou, ele era salvo. O Franciscon disse que ele era salvo 5 anos antes do seu batismo por imersão. Entende? Todos eles declarando-se salvos com batismo, com aguinha na cabeça. Então veja, é das nossas crenças que esse batismo não faz nada, né? Não vale nada. Esse batismo não vale. E como é que eles estavam salvos lá atrás? O Franciscon, 12 anos salvo. A irmã Rosina, pelo menos 12 anos. E o irmão Giuseppe Beretta, 5 anos salvos. Explique isso para mim. Então, o batismo não tem nada a ver com salvação. Foram os homens, Os homens que... Aqui, tá vendo aqui, Tá vendo aqui, introduzirão, encobertamente heresias de perdição. Entenderam? Porque no princípio não era assim. Então vamos parar este vídeo por aqui, Porque já está com quase 1 hora de duração. Mas é isso que eu estou mostrando. E vocês estão vendo aí. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
é o cumprimento da profecia do apóstolo Pedro, né, na vida destes homens e na vida desta igreja, entendeu? Introduzirão encobertamente, por meio do quê? Por meio do quê? Por meio de reuniões secretas, né, listas secretas de ensinamento e mensagens subliminares, que são essas pregações sem nenhuma fundamentação dentro das Escrituras. Perverteram assim as nossas doutrinas originais, que não são essas crenças que estão aí. Mas tem muita gente que o cara está com a mente tão dominada, que acha que eu estou falando contra o batismo. Não, o batismo é um mandamento do Senhor. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Entende? Então, esta minha manifestação é contra essa mentirosa doutrina, a doutrina diabólica, que é uma heresia de perdição, que é o batismo que salva, que o batismo não salva ninguém. Eles usam esse verso lá em Marcos 16,15, né? Eles usam este verso e pervertem o seu sentido. Esse verso não está dizendo que precisa batizar para se salvar. Está dizendo apenas que é para crer e batizar. Assim também como é para a gente crer, batizar, congregar. É assim também como é para a gente crer, batizar, congregar, andar sempre em união, buscando a Deus em oração, cantando e louvando a Deus com hinos. Entendeu? Se fosse realmente, o batismo fosse necessário para a nossa salvação, esse verso estaria escrito desta maneira: quem crer e for batizado será salvo. Quem não batizar está condenado. Mas não tem nada disso. Então, esses caras são inventores, sabe? São homens perversos, desviados da palavra de Deus, envolvidos com deuses estranhos, tá? E que fazem essa loucura toda aí, tá? Porque não são as nossas doutrinas originais, que são doutrinas muito bem fundamentadas dentro das Escrituras. Bom, mas paramos por aqui, né? Paramos por aqui. O próximo vídeo, né, eu vou continuar mostrando provas documentais, né, mostrando a vocês que esses camaradas perverteram aí, por meio de listas secretas, todas as nossas crenças, né? Entendeu? Vou mostrar isso mais adiante. Porque o evangelho de salvação é coisa simples, né? É crer e está salvo. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Deus falou e está acabado. Entendeu? Mas os homens, a serviço do inferno, gostam de complicar. Gostam de fazer confusão. Tá bom? No próximo vídeo, né, nós vamos continuar explicando estas coisas. Agora, paramos por aqui. Tá bom?